Bem-vindos ao vídeo, pessoal. Espero que estejam bem onde estiverem. O Irã encheu a via navegável mais importante do mundo com minas navais. Os Estados Unidos acabaram de enviar algumas máquinas que eram basicamente pequenos mini-exterminadores que disseram ao Irã: não, vocês não vão voltar. Eu voltarei. Mas imagine isso, a 27 metros de profundidade sob o Estreito de Hormuz, um drone em formato de torpedo voando em padrão de varredura a 2 metros do fundo do mar. E então a forma sai da lama, que não é exatamente uma rocha e por acaso se parece com uma mina naval de contato. Bem, hoje é 26 de agosto, bem-vindo. Nas últimas 24 horas, a Marinha dos Estados Unidos terminou de limpar o campo minado do Irã na rota marítima mais importante do mundo, basicamente apagando a última esperança do Irã de ter influência sobre o Estreito de Hormuz de forma duradoura. Disseram que mais de 100 objetos foram localizados. Helicópteros com laser participaram disso. Barcos, robôs, drones submarinos e nenhum americano precisou entrar naquela água da forma tradicional como as minas eram encontradas. Teherã minou o estreito, mas perdeu as coordenadas de todas as minas. É como quem coloca minas ao redor da própria casa. E aí perguntam: ei, você lembra onde estão as minas terrestres? E ele responde: cara, eu sabia que devia ter anotado isso por algum motivo. Mas antes de entrarmos em como toda essa operação aconteceu, temos a sessão de resumo global. E hoje temos mais uma embarcação do narcotráfico sendo atingido. Então, 2 dias seguidos, 4 bandidos do narco foram eliminados nesse ataque. Vamos falar sobre isso. E então, um drone ucraniano pegou um MiG-29 russo, estacionado ao lado de seu abrigo em Miloradova, e também derrubou 4 radares em uma única noite. E falando em radares, os Estados Unidos acabaram de investir mais 116 milhões de dólares em um radar que observa a 22 mil milhas diretamente para cima. Então, o que eles estão procurando lá em cima? Cobraremos isso no resumo global. Agora, vamos falar das últimas 24 horas. O presidente Trump postou isto. Ele disse: a Marinha dos Estados Unidos informou que todas as minas foram removidas ou detonadas das águas internacionais do Estreito de Hormuz. O Irã foi avisado que qualquer navio ou barco que instalar novas minas será imediatamente destruído, assim como os barcos do narcotráfico. Através da Força Espacial, estamos monitorando cada centímetro quadrado do estreito, assim como estamos fazendo com a montanha Picaaxe e os outros 3 locais nucleares já destruídos. Há uma política de tolerância zero para a colocação de minas em vigor. Obrigado pela atenção. Então, a Picaaxe Mountain, essa pode ser uma que a gente cubra em um vídeo seguinte, possivelmente amanhã. Mas você pode ver que a Casa Branca está anunciando que os militares removeram completamente e estão tentando tranquilizar os diversos navegantes para atravessarem a hidrovia, dizendo que agora está livre de minas e que agora eles não correm mais o risco de serem atingidos por minas. E aí você tem também os militares dos Estados Unidos lá em cima, com F-16, com aqueles foguetes APKWS, F-20 e 2 F-35S, todos esses diferentes jatos que estão fazendo a varredura aérea para os drones. Então, recentemente vimos muitas fotos daquele F-16 com a PKWS. Agora, os militares dos Estados Unidos estão mostrando que nenhum lugar é seguro para as táticas por procuração do Irã. Mas o Irã provavelmente vai tentar, como sempre faz. Então, será que veremos em breve alguns daqueles pequenos barcos de ataque rápido sendo destruídos? Quando se trata de tecnologia avançada, eu conto várias histórias no meu livro sobre combates em que a tecnologia avançada nos ajudou a localizar e até eliminar o inimigo, parecido com essa nova tecnologia avançada desses drones marítimos. Mas, nesse caso, na verdade eram pequenos mini-dirigíveis com sensores avançados que nos ajudavam a localizar e rastrear insurgentes que tentavam colocar bombas à beira da estrada. Então eu relato o quanto essa tecnologia é importante neste livro aqui. Assuma o comando, dá uma olhada, acesse mabubook.com. Também tem cópias autografadas, a quantidade delas é limitada. Então, uma vez que elas acabem, acabou. Mas eu quis te dar um livro que mostra como os pilotos de caça precisam liderar a 1000 milhas por hora. Não tem como desacelerar e também não tem como desacelerar nas nossas próprias vidas. Você pode aplicar táticas e técnicas do meu tempo em cabines de jatos de combate diretamente na sua vida para conquistar o que desejar. Acesse mabook.com. Obrigado pelo apoio ao livro. Alguns dizem que ainda há minas no Estreito de Hormuz. É o seguinte: a Marinha limpou as rotas e essas rotas não abrangem necessariamente todo o Estreito de Hormuz, certo? O Irã provavelmente tem minas em pontos estratégicos até perto da própria costa, mas isso não importa agora.
Você torna essas áreas do estreito irrelevantes, melhorando a situação e mostrando que os Estados Unidos conseguiram algo mais difícil do que qualquer manchete sugere. Hormuz tem 21 milhas náuticas de largura em seu ponto mais estreito, com uma faixa de entrada e outra de saída, cada uma com 2 milhas de largura, separadas por um espaço de 2 milhas. Esse é o caminho. Então, um superpetroleiro carregado leva várias milhas para parar. Isso nunca foi sobre varrer todo o oceano. Isso era garantir um corredor de 4 milhas ou um pouco mais. Um pouco de espaço extra ali porque errar uma vez custa um navio. Então, a Marinha dos Estados Unidos precisa se concentrar exatamente nessas rotas, e é assim que era feito. O Comando Central dos Estados Unidos iniciou as operações em 11 de abril, enviando os destroyers Frank E. Peterson e Michael Murphy pelo estreito para controlar as águas. Nenhum desses navios foi necessariamente construído para lidar com minas. Eles estavam lá para que as máquinas pudessem operar. Então, por meses, drones submarinos da Marinha percorreram o fundo do mar em padrão de grade com sonar de alta resolução. Eles usaram drones avançados como o Lamprey. Há outros drones robóticos desconhecidos por nós? Bem, se houver, a Marinha faria varreduras com drones submarinos em padrões de grade pelo fundo do mar usando sonar de alta resolução para localizar mais de 100 objetos, que é o que está sendo avaliado. Os militares trouxeram empresas contratadas para ajudar a explodir ou remover esses objetos, e é aqui que Teherã se posiciona em relação a isso. O Irã instalou essas minas com pequenos barcos durante a guerra, concordou em removê-las no Memorando de Islamabad em junho, mas nunca cumpriu. Que surpresa! Alguém está surpreso? Em abril, autoridades dos Estados Unidos disseram ao New York Times que as forças iranianas não conseguiam localizar todas as minas que haviam colocado nem tinham capacidade para removê-las. E então Teherã, depois que essas minas foram removidas, basicamente está dizendo: sim, queremos ter um mecanismo conjunto de desminagem. Chega a ser engraçado. O Irã está tipo: sim, nós seremos os heróis do dia e vamos entrar para encontrar todas as minas que nós mesmos escondemos. Então vamos falar sobre a arquitetura aqui. 3 camadas, e nenhuma delas precisou colocar uma pessoa na área de perigo graças à tecnologia avançada. Tecnologia avançada é algo que valorizo muito aqui no canal Max Afterburner, como quem acompanha já sabe. Vamos começar pelo ar, pois essa camada costuma ser ignorada. É possível lançar coisas na água de cima para evitar colocar pessoas lá, mas há pessoas nos helicópteros. Estamos falando do 60S Seahawk. E o compartimento que importa nessa coisa é o Sistema Aerotransportado de Detecção de Minas, a Laser ANAES-1 ou ALMDS, para os viciados em siglas por aí. 373 quilos, quase 3 metros de comprimento, pendurado em um suporte padrão de bombas. Ele dispara luz laser pulsada. Quero dizer, se isso já não fosse incrível o bastante, luz laser pulsada é disparada para dentro da água e retorna através de sistemas LIDAR de imagem por tubo Streak, construindo uma imagem tridimensional de toda a superfície. Volume, minas flutuantes, minas ancoradas, e faz isso sem rebocar nada, sem parar. O movimento para frente do helicóptero faz parte de como ele coleta essas informações. É assim que você vasculha rapidamente uma grande área. A segunda camada são os barcos robôs, um dos meus favoritos atualmente. Na verdade, meus favoritos provavelmente são os drones robôs avançados que vamos abordar em seguida. Mas as contramedidas contra minas e os veículos de superfície não tripulados são uma das maiores capacidades no momento. 38 pés e meio de puro alumínio, uma embarcação semi-autônoma movida a diesel, com um compartimento de carga que você pode trocar no porto. Pode servir para resgatar alguém, explodir ou ser um equipamento avançado de detecção de minas. O barco Corsair foi o que vimos resgatar aqueles 2 pilotos de Apache e explodir em um cais em Bandarabas. Então, a versatilidade aqui é incrível, só não confunda as duas funções. Espera, estávamos em missão de resgate ou de detonação? Vamos verificar se a programação está correta. Mas ele tem 2 personalidades diferentes, dependendo do que você acopla nele e do que você quer que ele faça. Se ele rebocar o AQS-20C, esse é um sonar que pode ajudar na caça. Ele pode fazer varredura, varredura frontal, varredura lateral, sensoriamento eletroóptico, procurando minas de fundo, minas no leito do mar, desde o fundo do mar até a superfície. Em uma única passagem, rebocando o sistema não tripulado de varredura por influência, ele faz a varredura, é isso que ele faz. Esse é realmente um bom nome para ele, porque está fazendo exatamente o que o nome diz e o que ele faz. Ele está imitando o que um navio de guerra enorme costumava fazer, o que é algo muito capaz. Arrasta um cabo magnético e um gerador acústico,
produzindo o ruído e a assinatura magnética de um casco que não está ali e convence as minas de influência a detonarem embaixo dele. A terceira camada são drones submarinos a 2 metros do fundo, analisando a lama para encontrar o que está enterrado, basicamente fazendo uma pintura interpretativa para localizar minas. Tenho quase certeza de que esses robôs descreveriam assim. Exatamente, ele acha o que está na superfície e no fundo do mar. Ele basicamente caça, varre, engana para que detone ou simplesmente direciona outro sistema até ele. Com tantos sistemas, ninguém precisa se molhar ou descer lá. Não digo que nunca fizeram isso ou que não houve alguma situação isolada. Mas essa tecnologia é tão avançada e tão insana que vai salvar vidas ao manter os militares dos Estados Unidos longe dessas minas. Mas tem uma ironia nisso, porém. Os navios que sucederam a classe Avenger tinham como lema: homens de ferro em navios de madeira, com cascos não magnéticos e silenciosos feitos para navegar por campos minados sem acioná-los. 4 deles estavam no Bahrein, todos descomissionados no ano passado, e o helicóptero Sea Dragon teve cerimônia de despedida em março de 2025. Os Estados Unidos aposentaram algumas das ferramentas que eram justamente as antigas usadas para esse trabalho, e agora estamos vendo novas ferramentas avançadas entrando em operação. Mais uma vez, o Golfo Pérsico é um dos principais campos de teste para tecnologia avançada atualmente. Por isso, tecnologia avançada para conectar todos esses diferentes sinais que podem estar vindo do barco robô, do drone subaquático. Será que isso estaria transmitindo dados para aeronaves autônomas que tentam localizar minas lá em cima também? Bem, neste momento eu olho para o Shield IA-X Expat, aquela aeronave a jato apoiada na cauda que voa na vertical. Aquele negócio me parece tão capaz porque você basicamente pode integrá-lo a essa operação de caça a minas, colocando algum tipo de laser nele, uma arma de energia dirigida, especialmente para minas de contato que podem estar flutuando na superfície ou próximas a ela. Então, para mim, toda essa operação poderia ser realizada totalmente por máquinas, o que é incrível, fantástico, mantém os membros das Forças Armadas dos Estados Unidos fora de perigo. Agora, imagine o que o Irã ainda possui. Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e ex-comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, você está surpreso? Ele foi à televisão estatal e disse que o Irã responderia à campanha econômica americana de forma sísmica. Sim, de forma sísmica, e que nem uma única gota de petróleo sairia da região. Tenho quase certeza de que milhões de barris estão saindo agora pelo Estreito de Hormuz ao sul. Mas tudo bem, claro, você está totalmente no controle. Sim, esse cara é tipo aquele sujeito que aparece numa maratona sem ter treinado o ano inteiro e fala: sim, eu sou muito forte e vou correr muito rápido. Na segunda milha, ele já está vomitando. Acho que isso resume bem sua personalidade. Mas lembre-se, o Irã ainda tem barcos de ataque rápido, eles têm táticas por procuração, e quem sabe, será que eles vão começar a liberar mais minas como uma forma de mostrar o dedo do meio para a comunidade internacional, como já vimos eles fazerem antes? Então, neste momento, na minha opinião, vai ser extremamente importante contar com drones avançados, seja o Shields e a Expat, o Anduril Fury, ou apenas o RQ-4 Global Hawk, até mesmo o RQ-170 lá em cima. O essencial agora é confiar, mas também verificar, observar e aguardar para ver o que o Irã faz com essas embarcações de ataque rápido. Os satélites avançados citados pelo presidente dos Estados Unidos podem ajudar a monitorar o Estreito de Hormuz. Focar no programa nuclear e garantir que nada ocorra lá é fundamental, mas também é importante monitorar o estreito para verificar se algum barco de ataque rápido tenta ultrapassar seus limites. Você pensou que tinha coragem, mas só tinha uns grãozinhos de bico. Bem-vindos ao resumo global, amigos. A força de drones da Ucrânia entrou em ação novamente, agora contra uma base de caças russa. MiG-29 estacionado ao lado de um abrigo em Miloradovo. Motores desligados. A última coisa que qualquer um vê nesse aeródromo é um quadricóptero se aproximando e cabum, atingindo a raiz da asa daquele avião. Então, MiG-29S sendo atingidos, depósitos de óleo sendo atingidos, instalações de produção de diesel dentro da Rússia sendo atingidas. Então, para vocês caminhoneiros aí, o preço do diesel está incrivelmente alto, não necessariamente só por causa do conflito com o Irã, mas também porque a Ucrânia está simplesmente destruindo o pol, petróleo, óleo e lubrificantes da Federação Russa. Os Estados Unidos aumentam o investimento em um radar de espaço profundo no país de Gales, que observa a mais de 20 milhas de altitude. A força espacial está focada em qual pode ser o próximo campo de batalha, inclusive no espaço, o que é insano. Avisarei vocês sobre novidades. Provavelmente farei um vídeo sobre Pickaxe Mountain amanhã ou depois e falarei sobre o trabalho da força espacial para monitorá-la.
E então o cartel está sendo atingido novamente, ataques massivos atingindo as diferentes embarcações de narcotráfico que o cartel está usando. Não há mais onde se esconder neste momento. 2 ataques em 2 dias, e a gente vê a pressão aumentando cada vez mais. Também vou trazer um vídeo completo sobre isso. Vocês chegaram à sessão de análise estratégica 40 xadrez, meus amigos. Então qual é a coisa importante que estamos vendo acontecer agora? Bem, o Irã minou o Estreito de Hormuz e depois perdeu o próprio campo minado que eles colocaram lá. E agora eles estão dizendo que querem ajudar a remover as minas. Então isso só mostra o quão confuso o regime está. E agora vemos muitos vídeos novos. Finalmente começam a surgir as rachaduras e fraturas dentro da população do Irã. A moeda do Irã abriu na segunda-feira a 2,02 milhões de reais por dólar, um recorde histórico de baixa. No início de março, logo depois que tudo isso começou, era meio milhão por dólar. Então, o que estamos vendo é um desespero extremo dentro da própria população do Irã. Finalmente, um pouco de verdade surge no X. Os trolls estão em todo lugar tentando dizer que tudo está perfeito no Irã e que o regime vai muito bem. Sim, está claro que o povo no Irã está ficando inquieto. Isso pode criar um ambiente para algum levante? Eles vão precisar estar armados. Eles não podem entrar em um tiroteio com facas, isso não vai funcionar. Vamos ver como isso se desenrola. Neste momento, não é preciso bombardear para eliminar o ponto de estrangulamento do Irã, pois, com rodovias e o Estreito de Hormuz livre, milhões de barris de petróleo são transportados. Já vi números chegando a 15 milhões, mas muitos oficiais dos Estados Unidos dizem algo entre 6 e 10 milhões, talvez um pouco mais do que isso. Sim, o Irã perdeu sua última carta para pressionar aquela rota marítima internacional. O que você acha que acontece agora? Acha que vão lançar mais minas? Então você acha que vamos ver o A-10 ou o Apache tendo um pouco mais de trabalho? O A-10 e o Apache estão tipo, por favor, soltem algumas minas. Isso seria incrível, mas, neste momento, vamos ver o que o Irã faz. Adoraríamos ouvir sua opinião nos comentários abaixo. Vai lá e me segue no X, me segue no Instagram, estou postando lá praticamente todos os dias. Assista a este próximo vídeo que vai aparecer aqui. Aqui é Max Afterburner, encerrando.